Por exemplo, vou te dar um exemplo dessa situação. Eu te dei um cheque de R$1.000 que vai entrar daqui a 2 meses. Aí, hoje você fala assim, pô, cara, eu não vou ter o dinheiro para te pagar. Eu não vou ter o dinheiro. Como é que eu vou fazer? Eu vou conversar com o Chico. Chico, olha o seguinte, eu não vou ter o dinheiro para te dar daqui a 2 meses. Eu não vou receber. Posso te dar um cheque para daqui a 3 meses de R$1.500? Aí você topa. Aí no final, eu quero saber qual é a taxa da transação. Entendeu? Quando você vai trocar um cheque, você tem uma taxa. Qual é essa taxa para que isso se torne uma transação honesta, sem vantagens e desvantagens? Então, olha só. 1.000. Então, vou pegar o atual do primeiro. Vai ter que ser igual ao atual do segundo. Então, ó, o atual do primeiro, é isso que eu vou calcular primeiro, tá? O nominal é 1.000, vale 100%. O atual vai ser 100 menos o desconto. O atual do segundo vai ser 1.500, é 100%. O atual do segundo é 100 menos o desconto, que são descontos diferentes. Aqui, ó, são 2 meses vezes I, que é a taxa que eu estou buscando. E aqui são 3 meses vezes I. Então, no lugar desse desconto, é 2I, e no lugar desse desconto, é 3I. Cruza. Assim, ó. Esse vezes esse dividido por esse. Então, A1 vai ser 1.000 vezes 100 menos 2i dividido por 100. A2 vai ser 1.500 vezes 100 menos 3i dividido por 100. Não copia, tá? Não precisa de copiar. Daqui a pouquinho vocês vão copiar. Posso simplificar, olha só, 0, 0, 0, 0. Aí vai dar o quê? Vou igualar, não é? 10 vezes 100, 1.000, menos 20i. 15 vezes 100, 1.500, menos 45i. 45i menos 20i é igual a 1.500 menos 1.000. 25i é igual a 500, então i vai dar o quê? 500 sobre 25, 20%. Essa é a solução, ok? Pode copiar agora, tranquilaço. Coloca para mim aqui, ó. Aqui um pouquinho, depois lá. Isso.
Deixa eu ir apagando. Muito bem, volta. Olha só. Juro composto, pode jogar lá. Montante é capital vezes 1 mais I elevado a N. Por quê? Olha só. Você aplica R$1.000 na data zero. Daí um mês rende, daí um mês rende e vai rendendo assim. Como que eu sei o que rendeu? Todas as vezes que eu vou, eu multiplico por 1 mais I. Se eu for de novo, é o que está aqui vezes 1 mais I. O que está aqui vezes 1 mais I, N vezes. Então, vai ser 1.000 vezes 1 mais I, vezes 1 mais I, vezes 1 mais I, N vezes, me dá um montante no final da aplicação. Então, todas as vezes que fala, tá certo? Capitalização, tá certo? Capitalizados é juro composto. E a fórmula é aquela que está ali. Montante é igual a capital vezes 1 mais I elevado a N. Tá ok? Muito bem. Não, pode deixar ali, é tranquilo. Foi o que eu já passei para vocês. Aí o que eu quero é o seguinte. O que nós adaptamos, às vezes, nos livros para vocês? Onde o capital, olha só, o capital lá de juros simples é o nosso principal. Então, tem autores que ao invés de chamar de C, eles chamam de P de principal, valor principal, valor que começou a aplicação, tá certo? E ao invés de chamar de montante, a gente soma de, olha só, a gente chama de S de somatório dos montantes. Então, no lugar do M ficaria S, e no lugar do C ficaria P, mas isso são alguns autores que fazem, basta você prestar atenção, é a mesma fórmula de juros, tá certo? Por quê? Na hora que eu inverto, olha só, se eu inverter aqui, ó, P é isolar o P. Então, deixa eu voltar, ó. Se eu isolar o P aqui, ó, o 1 mais I passa para debaixo. Então, vai ficar isso aqui, ó. Esse cara aqui, ó, 1 sobre 1 mais I, é chamado de fator do valor atual de um pagamento. Eu simplesmente volto quantas vezes são necessárias. Então, por exemplo, volta aqui no meu esqueminha. Suponha que eu apliquei isso daqui, ó, e no final eu encontrei 2.000. Quer dizer o quê? Nessa daqui, ó, 2.000 dividido por 1 mais I elevado a 3, porque eu estou voltando 3 meses, vai me dar 1.000. Olha só, se eu cortar o zero aqui, ó, eu vou ter que 2 é 1 mais I elevado a 3. Então, 1 mais I é a raiz cúbica de 2. E não tem como fazer isso, a não ser que me deem na prova. Quer ver, ó? Nossa, eu tô sem óculos, eu não vou conseguir fazer essa conta aqui pra vocês, não. Pera aí. Achei. 2... Espera aí que eu vou fazer de novo. 2. Opa. 2. 1,26. Que é aproximadamente, isso aqui eles têm que dar na prova, 1,26. Então, quer dizer que a taxa em questão vai ser a 26%. Então, para aqui. Se eu aplicar R$1.000 hoje e daqui a 3 meses eu tiver 2.000, eu tenho que estar aplicando a uma taxa de 26% ao período. E eu só consigo descobrir isso
se eles me derem esse valor que a raiz cúbica de 2 é 1,26. Entenderam? Vamos lá, vamos entender mais um pouquinho. Quer copiar isso aí? Tudo bem, pode copiar. Muito bem, volta lá. Isso que eu fiz aqui, ó, foram várias deduções. Eu pego essa fórmula, isolo C, tem isso daqui. Isolo I, fica assim. Isolo N, dá isso daqui. Tá certo? Olha bem, cada um deles, se eu isolar, vira uma coisa. Então, olha só. Se eu isolar M é igual a C, 1 mais I elevado a N. Isolo C. Então, se eu quiser calcular o capital, passa isso para lá, ó. Montante sobre 1 mais I elevado a N. Eu quero a taxa agora. Vou isolar a taxa. Então, vou passar o C para lá. Fica M sobre C, 1 mais I elevado a N. Se é expoente, vira raiz. Se está somando, passa subtraindo, eu tenho a taxa. E se eu quiser o N, olha só, passa o M sobre C, fica 1 mais I elevado a N. Acontece que o N está no expoente, então ele é uma exponencial. Nossa, caraca, eu não lembro disso mais não, Valéria, tem problema não. Você vai isolar o N como se fosse uma equação do primeiro grau. Então, junto comigo. Se eu for isolar o N, eu não passo isso para lá dividindo? Não é isso? Então, ó, N é igual a M sobre C dividido por 1 mais I. Só que como é exponencial, eu estou te dando um truque. Como é exponencial, é log disto sobre log disso. Só isso. A exponencial vira um logaritmo. Ok? Tudo bem, eu espero. Muito bem. O que realmente já caiu em prova e costuma cair na CESP envolvendo juro simples, juro composto e até mesmo um pouco de função? A parte de períodos não inteiros, convenção linear e convenção exponencial. O que quer dizer isso? Quando eu tenho um período picado, por exemplo, capitalização mensal, eu deixo lá rendendo 2 meses e meio. O meio é metade da capitalização. Então, nós fazemos o seguinte, podemos ter uma convenção linear ou uma convenção exponencial. Vai depender do que eu estiver fazendo. Então, olha só. Vamos tentar entender. Eu coloquei essa fórmula com o intuito simplesmente de te falar. Nas apostilas que estão por aí, tá tudo assim.
mas você não precisa. O que vem a ser as duas? A convenção exponencial tem que ser dados os valores para vocês, não tem jeito, tá? Na convenção linear, eu calculo a parte inteira a juro composto e a parte picada a juro simples. Vou dar um exemplo para vocês, quer ver? Ó? Olha essa questão aqui. Ó. O capital de R$1.000 é aplicado no dia 10 de junho ao dia 25 do mês seguinte, a uma taxa de juros compostos de 21% ao mês. Usando a convenção linear, calcule os juros. Então, slide 440. Capital de R$1.000. A taxa é de 21% ao mês. O período é do dia 10 de junho ao dia 25 do mês seguinte. Então, na verdade, 10 de junho, coloquei, ficou 20 dias, ficaram, né? 20 dias em junho, com mais 25 dias em julho, um total de 45 dias, ou seja, 1,5 meses. Pois bem, convenção linear. Olha o que eu vou fazer. 1.000 vezes 1,21, porque capitaliza um mês, elevado a 1. E mais meio mês. Esse meio mês na linear é como se fosse juros simples. Se eu vou capitalizar 21% em um mês, metade é 10,5. Então, basta pegar isso daqui e multiplicar por 1,10,5. Só isso. Essa é a convenção linear. Se fosse a convenção exponencial, seria 1.000 vezes 1,21 elevado a 1,5. Só isso. Fazendo esse cálculo, vai dar 337. Isso aqui vai dar 1.337, ou seja, eu tenho uns juros de R$337. Agora, presta atenção aqui, ó. Se eu for transformar isso daqui, ó, só um macete para vocês. Isso aqui não é 1,1 ao quadrado, que está elevado a 1,5. 2 vezes 1,5 é 3. 1,1 elevado a 3 é 1.331. Presta atenção. A convenção linear, anota aí, é sempre maior do que a convenção exponencial. O cálculo feito pela linear é sempre maior do que o cálculo feito pela exponencial. Ok? Pode copiar. Muito bem.
coloquei outras. Olha, um capital aplicado a juro composto durante 6 meses e 10 dias a uma taxa de 6% ao mês. Qual que é o valor obtido que melhor se aproxima usando convenção linear? Então, olha só, vou fazer para vocês. Ó. Vamos supor que o capital seja de R$1.000. Tá certo? Então, qual que vai ser o montante? 1.000 vezes a taxa é de 6%. Então, é 1,06 durante 6 meses. Pronto. Mais 10 dias. 10 dias é 1/3 do mês. Então, vai render 1/3 de 6%. Então, vai render 2%. Então, eu tenho que pegar isso e multiplicar por 1,02. Isso daqui é tabelado, isso vem na prova. Então, basta pegar isso e multiplicar por isso. Tá certo? Vê, ó, fazendo esse cálculo, deixa eu fazer aqui para vocês. 1,06 vezes vai dar, fazendo esse cálculo aqui, ó, 1,4468, ou seja, aproximadamente uns juros de 44,68, 69%, que eu arredondei, tá certo? Alternativa correta, letra D, ok? Pode deixar aí que eu vou apagar o lado de cá todo. Bom, essa outra questão é semelhante à outra, você vai fazer do mesmo jeito. E, para fechar, eu quero fazer o que mais cai em prova, que é a comparação entre as taxas. Agora que eu já sei a fórmula de juro composto e a fórmula de juro simples, eu posso comparar as taxas. Então, olha só, eu tenho as chamadas taxas proporcionais, que é o quê? Essa transformação que eu faço, 24% ao ano, vai dar o quê? 12% ao semestre ou 2% ao mês. Essa divisão, essa proporção é chamado de taxa proporcional. Tá certo? Taxa equivalente. Cadê? Passei. Achei. Equivale é o que, olha só, duas taxas são equivalentes quando, referindo-se a período de tempos diferentes, não é períodos diferentes, os tempos são diferentes, fazem com que o capital produza o mesmo montante no mesmo intervalo de tempo. Ou seja, elas vão equivaler àquele montante. Então, ó, qual a taxa anual equivalente a uma de 10% ao mês? Esqueça o que está escrito aqui, que isso aqui é fórmula. Olha só, eu quero a equivalente de 10% ao mês, eu quero a equivalente anual. Significa que 10% vai capitalizar 12 vezes. Ou seja, 1,1 elevado a 12. 1,1 elevado a 12 vai dar 2,13, não, perdão, 2,13 não, 3,1384.
Tá certo? Ou seja, presta atenção, tá dando 313,84%. O quanto que passou de 100? 213,84% é a taxa anual equivalente. Tá legal? A diferença de taxa nominal e de taxa efetiva. Olha o que eu falei mais cedo. Nominal é a taxa constante que consta no contrato, a gente chama taxa de contrato. Ela não coincide com o período de capitalização. Ela não coincide com o período de capitalização. 24% ao ano, capitalizado semestralmente. Então, a taxa 24% é uma taxa nominal, porque ela não está no mesmo período da capitalização. Ponto. Efetiva é a taxa realmente praticada na operação financeira. Em suma, ela está no mesmo período da capitalização. Se eu virar para você, taxa efetiva de 2% ao mês, significa que a capitalização é mensal. Taxa efetiva de 5% ao ano, significa que a capitalização é anual. Porque eu chamei de taxa efetiva. A taxa efetiva é dada no mesmo período da capitalização. Tá certo? Daí o nome efetiva, porque é a efetivamente praticada. Ok? Taxa real nós já falamos, pode jogar lá para mim. Nós já falamos, né? Desconto é o que eu mostrei para vocês. Vou dar um exemplo para vocês. Determine o valor atual de um título de R$800, saldado 4 meses antes do seu vencimento, a taxa de desconto composto. Ora, o valor do título é 800. O período é 4 meses. O 2% é o I. Então, é 0,02. Moleza, moleza. O que eu vou fazer? Cadê meu pincel? Tá lá. E eu tô aqui procurando. Olha só. Esbarrei aqui, deixa eu voltar. 800 é o valor futuro. Eu quero o valor atual, o valor hoje, o quanto que eu apliquei. Vezes, olha só. Se eu quero o valor atual, o que eu vou fazer? Vamos pensar para lembrar a forma. O valor atual, vezes alguma coisa, tem que dar o nominal. Se eu vou sair do atual para o nominal, eu vou aumentar. Então, eu vou somar. Eu quero o atual. 1,02, porque a taxa ali é 2. Elevado a 4, tem que dar 800. Isso daqui é tabelado. Vocês vão ter isso na tabela, na prova. Ou ela vai te dar um valor aproximado, tá certo? Fazendo esse cálculo, eu vou encontrar R$739. Olha aqui, ó. Calcule o valor atual de um título cujo valor nominal é 1.120, com vencimento para 2 anos e 6 meses, a taxa de 36%.